a gente já tem que ver a listagem de vocês. Pronto. Então, meu nome é Ana Lúcia, né? Ana Lúcia dos Santos de Lima. Eu já sou professora há 30 anos, mas como pedagoga, né, assumindo pedagoga do Estado, eu estou desde 2012, então tem aí 12 anos, né? 13 anos. 13 anos como pedagoga. A minha formação, uma formação, né, já sou do século passado, eu sou pedagoga, eu sou professora, então aquela professora lá do magistério, então formada, então fiz o magistério, fiz a pedagogia, aí a minha especialização é dentro da área da educação especial, e o meu mestrado foi na formação de professores. Então fiz uma caminhada acadêmica, e aí eu venho para a escola mesmo como pedagoga, o trabalho, em 2012, né, como pedagoga. Como professora, eu estou desde 95, só que na escola comum, no regular, que a gente chama, desde 2005. Antes disso, eu só atuava na educação especial. Então, eu fiquei de 95 até 2005 só na educação especial, e depois entendendo essa questão da inclusão, esse olhar, aí eu venho, né, compor aí. E na educação de jovens e adultos, eu estou desde 2022, né? Então é recente. Já tinha tido experiência como docente dos anos iniciais, mas nesse formato, né, anos finais, ensino médio, como pedagoga mesmo, desde 2022. Né? No Poti, eu estou este ano no período noturno, tá? E aí né, o pessoal que fez o estágio aí viu que é bem intenso, porque a gente tem aí como demanda não só a questão do acompanhamento dos estudantes responsáveis, que a gente tem ainda os estudantes menores, porque eu trabalho com o fundamental, né? Então os alunos que são menores de idade, o acompanhamento com os docentes, né, com os professores. Hoje a gente tem uma carga de trabalho muito extensa na questão burocrática, então com planilhas, com dados. Então agora, por exemplo, agora para o final do ano, essa questão da organização do conselho de classe, pré-conselho, o Se Liga, né? Então tentar aí recuperar esses estudantes que estão abaixo da média, enfim. Né? Então ela é bem extensa aí, mas é bacana, né? Agora mesmo, antes de descer aqui conversar com vocês, eu tive que fazer uma intervenção numa turma com 2 alunos menores, com a questão do celular, a professora dando aula, não tendo atenção. Isso é muito raro, porque geralmente a gente tem alunos trabalhadores, que vêm do trabalho, que têm um interesse, mas acaba acontecendo. Acho que a questão de estar, né, como pedagoga, né, de ser pedagoga, eu vejo muito essa relação com a formação também, né? A gente tem que fazer essa organização desse trabalho pedagógico. A gente tem que estar organizado para você conhecer quem é esse estudante, para você poder fazer alguma intervenção, a questão de conhecer quem que é o teu professor, organizar o teu trabalho, então quais são os tempos que você tem que fazer, porque a gente está aproximando, por exemplo, agora no final do ano, eu preciso fazer o levantamento da questão dos estudantes, eu preciso saber como que está na questão da aprendizagem, quem é quem, até para ver como que a gente faz essa abordagem, a questão da conversa, então o pedagógico mesmo, né, essa relação de você estar em sala, eu sempre tento ir nas salas, conversar com os alunos, saber um pouquinho deles, para a gente poder até estar auxiliando nas questões, né? Eu gosto muito do Paulo Freire, né, que é a minha base. Eu acho que quando a gente trabalha com educação de jovens e adultos, não tem como não falar da questão de Paulo Freire. Trago aí um olhar muito grande da questão de Emília Ferreiro, que é na alfabetização, mas aqui a gente trabalha muito nessa perspectiva, e daí vem com a Magna Soares, que a gente trabalha enquanto a questão da relação do letramento, né? A Magda trabalha muito com a questão do letramento, então eu tenho muito isso. Da educação de jovens e adultos, a gente tem aí a Madalena Freire. A gente precisa ter esse olhar de letramento. Muitos dos nossos estudantes vêm com muita defasagem. Miguel Arroyo,
né? Quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente fala da questão do Miguel Arroio, ele traz uma perspectiva maravilhosa. Tem um livro que eu sou apaixonada, que são Passageiros da Noite. Eu tive a oportunidade de assistir ele presencialmente ali na Federal, poder ter esse contato. Então, uma coisa muito bacana nesse olhar do nosso ensino noturno, nosso aluno, né, da educação de jovens e adultos. Maurício Dartif, ele fala sobre a formação de professores. Eu acho que ele traz isso, e a gente, enquanto pedagogo, também trabalha com a formação. Também faz, né? Tem esse papel quando você recebe um estagiário, quando você faz uma fala, organiza uma formação para os professores. E esse ano a gente está tendo um trabalho muito legal, que são os círculos de cultura, que é uma iniciativa do MEC, e tem sido assim, rodas de conversa muito legais, e aí faz com que a gente pare e estude, né, e veja aí a questão das perspectivas da questão da educação de jovens e adultos. Eu acredito que sempre a questão do trabalho do pedagogo tem que ser um trabalho colaborativo. Eu percebo que com alguns professores ainda a gente está engatinhando, né, que ainda, embora eu já esteja desde 2022 aqui na instituição, eu percebo que ainda é um pouco mais difícil. Com outros isso é maravilhoso. Agora a gente está vendo e conversando sobre a questão da cultura afro, né? Agora, mês de novembro, a gente tem a culminância dos trabalhos e das ações que nós desenvolvemos ao longo do ano. Então, a gente tem um trabalho aí colaborativo com os professores, sentar, de conversar, quais são aqueles alunos que têm mais dificuldades. Claro que nós temos, infelizmente, professores que ainda não conseguem perceber que a gente tem um público diferenciado, que é uma modalidade diferenciada e que você precisa também trazer. Mas tem outros professores que fazem trabalho belíssimo. Então, esse estreitamento eu vejo muito como um trabalho colaborativo. Trabalho em conjunto. O que eu, dentro do pedagógico ali, consigo estar auxiliando o professor e estar ali, né, na aula, no dia a dia, e que não é muito fácil, porque o aluno, em educação jovens e adultos, a gente tem muita desistência, né, tem muita evasão, a gente tem aqueles estudantes que vêm uma semana, mas não vem a outra, então o professor sempre está recomeçando, sempre trabalhando com a recomposição da aprendizagem, que se fala tanto hoje. O professor de educação jovens e adultos trabalha isso a todo momento, né, trabalha sempre. A questão da educação de jovens e adultos, a gente trabalha com a diversidade, né? Então, as temáticas, a gente sempre tenta trazer realmente que vem em encontro com eles e que a gente possa ter também a representatividade. Como a questão da equipe multidisciplinar que eu faço parte, são professores, são funcionários, e a gente vai pensando junto, o que é? A professora de arte esse dia falando assim, Ana, eu queria tanto fazer um desfile com turbantes, um trabalho legal, a gente tem muitos alunos estrangeiros, né? Então, haitianos, cubanos, venezuelanos, então isso também é bacana, porque a gente também consegue trabalhar com a questão da diversidade. Então, a gente vê, enquanto escola, isso é muito característica da instituição, né, esse trabalho. Agora a gente percebe que a procura, né, tem sido menor. Nós já tivemos, né, na escola muito mais alunos na questão de trans, questão de gênero, e para nós é muito tranquilo porque nós somos essa escola que vocês veem que é muito diversa, então não tem uma questão de um choque. A gente teve épocas que não só a questão de gênero, né, a gente tinha essa enquanto diversidade enquanto questão cultural de outros países, então da questão dos estrangeiros, e também teve uma época que a gente tinha muitos estudantes que eram estudantes que tinham uma questão, enquanto profissão, a questão da prostituição. E que era um público diverso, mas que vieram muitas mulheres nessa situação de poder querer trabalhar e mudar essa realidade social. Então, é uma coisa diversa, de a gente ter as meninas e a gente
ter todo um trabalho, de toda uma outra perspectiva de vida, porque não é nada fácil, né? A gente tem aí essa questão, enquanto diversa, ex-usuários, alguns que ainda estão na questão do, né, como usuário, mas enquanto estão na escola, conseguem trabalhar com isso. Então, é um público bem diverso. Sempre falo que a gente precisa estar disponível, né? Nenhum trabalho é tão grande, nenhum trabalho é tão pequeno, né? Sempre falo da questão da disponibilidade. Porque se você está disponível, você consegue estar aprendendo. Porque é aprendizagem. E muitas vezes a gente vê, eu sou a pedagoga, eu não faço isso. Eu sou o professor, eu não faço aquilo. A gente está numa escola. Numa escola todos fazem tudo, né? Ou deveriam fazer tudo. Ter esse olhar. Então eu vejo que quem está se formando, tá, tem que estar com um olhar muito aberto, porque hoje, se você escolhe ser professor, você está escolhendo a diversidade. E a questão, quando a gente fala da diversidade, é você não ter um preconceito sobre nada. Eu trouxe aqui desde o aluno estrangeiro, desde a questão do gênero, até uma questão da prostituição. Né? Então, a gente não vem falar da questão do que eu acho que é certo ou errado, mas o acolhimento. O que você pode acolher, que todos podem aprender. Todos têm essa questão, e é muito essa questão do acolher, do estar junto, do olhar. Quantos dos nossos estudantes aqui que vocês viram que são senhores, senhoras, que estão iniciando, que têm muita dificuldade com essa questão, essa plataforma que a gente tem que sempre estar retomando com eles. Você fala com os meninos, é rapidinho, né? Você fala com uma senhora, mas saiu, eu não sei minha senha, e daí a gente brinca sempre, né? Olha o dedinho que não conseguiu, só queria vir aqui na pedagoga dar um oi. Mas aí a gente vai criando mecanismos também. Então, eu sempre mando a senha por mensagem, ou deixo em algum espaço, porque eu sei que vai esquecer, como que a gente ajuda e auxilia na questão do acesso. Então, tem esses pormenores, né? Eu sempre falo, né? Sempre faço a pergunta: e quem é você? Eu sou a Ana, a esposa do Renato, a mãe da Mariana, a mãe do Felipe, uma mulher negra, uma mulher que tem TDAH, e que lida com todas essas situações. Uma mulher cristã. Eu sempre falo que nós somos muitas, né? Que é uma mulher que a gente vai se redescobrindo. Né? E eu sempre vejo esse olhar com a escola, quando você tem. Eu sempre falo que nós temos algo que é o ideal, que é o que a academia traz, que é o que está aqui, mas nós temos o real, o dia a dia, o chão da escola, e que isso tem que começar a se aproximar. O que de repente o Miguel Arroio fala, né, desses estudantes que ele traz lá no livro dele, Passageiros da Noite, que ele fala desses estudantes que a gente também consegue ver aqui. Esse estudante da educação de jovens e adultos, ele já não é mais o mesmo de 30 anos atrás. Ele já é um outro perfil. Então, eu sempre vejo a questão da gente conhecer, correr atrás, ir. Então, eu acredito que a Ana, né, pedagoga, professora, gosta dessa questão da novidade, gosta de estar inovando, gosta de estar fazendo com carinho com o outro. Eu tive as Mulheres 1000, eu tive como professora, trabalhando com elas, fiz o fechamento, eu trouxe alguém para vir fazer uma palestra, a gente organizou as mesas com temas natalinos. Então, esse movimento, ele é importante, esse acolher o estudante. Então, eu acho que isso tem um pouco meu, o meu jeito de ser. Mesmo eu sendo uma professora, mestre em educação, tendo toda uma bagagem de mais de 30 anos de sala de aula, muitas vezes você sofre ainda a questão do preconceito, por ser mulher, por ser negra, né? Então isso ainda. Mas aí qual que é a diferença? É como hoje eu me posiciono. Como que é o meu posicionamento hoje? Eu sempre falo, se você sabe quem você é, né, você consegue fazer os embates. Quem eu sou? Como que eu lido com isso, como que eu vejo isso, e eu acho que é você fazer com excelência o que você faz.
Então, eu tento sempre fazer com excelência. Não importa se é aqui no Poti, se é lá no CAE, onde eu trabalho à tarde, ou é quando eu vou dar alguma aula de pós-graduação, não importa. Aonde eu vou, eu tento fazer o meu trabalho com excelência. Eu acho que aí você consegue ter também a questão do respeito dos colegas, dos profissionais que estão com você, né? Embora a gente saiba que ainda existe essas rusgas, né? Que isso é real.